graça e a paz do Senhor esteja sobre cada um de vocês que estão aqui, cada um dos irmãos que estão nos assistindo também, aí pelo Facebook, e vão ver depois também essa palavra. Eu quero aqui, antes de ministrar a palavra, incentivar os irmãos a compartilhar as nossos cultos, as ministrações, e também a nos seguir ali no YouTube. Nós temos um canal ali da Comunidade Cristã Comunhão em Paz. Se você que é membro dessa igreja, ou você que é amigo, irmão de outro ministério, tem nos acompanhado também, você pode ali se inscrever no canal do YouTube. Ali estão todas as ministrações também, semana após semana, e você pode entrar ali, e você pode ali assistir, você pode compartilhar também, e contribuir para que o Evangelho venha se expandir, para que o reino continue se expandindo, essas ministrações também possam tocar a muitos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Queria que você que está aqui com a sua Bíblia, você que está aí da sua casa nos assistindo, abra o Evangelho segundo escreveu Lucas. Se alguém puder trazer uma água para mim, eu agradeço. Glórias a Deus. Evangelho segundo Lucas, capítulo 14. Eu vou ler a partir do versículo 15. Obrigado. Lucas 14, a partir do versículo 15. Quem encontrou diz amém. Amém. Glórias a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. A parábola dos convidados. E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Porém, ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia, talvez a pessoa diga um grande banquete, uma grande festa, enfim, e mandou o seu servo, fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, já está tudo preparado. E todos a uma começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo, e importa ir vê-lo logo, rogo-te que me hajas por excusado. E o outro disse: comprei 5 jutas de boi e vou experimentá-los, rogo-te que me hajas por excusado também. E o outro disse: casei-me com minha esposa, o que faz parte, né? E portanto não posso ir. E voltando aquele servo anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família indignado disse ao seu servo: saí depressa pelas ruas e bairros da cidade, e traze aqui os pobres, aleijados e mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Fala assim comigo: ainda há lugar. Ainda há lugar. E disse o Senhor ao seu servo: saí pelos caminhos e balados, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Glórias a Deus, nós já oramos, nós já declaramos fluir de Deus através da palavra, a palavra que é vida eficaz, e nessa noite eu quero falar sobre esse texto. O capítulo 14, ele vai falar sobre algumas coisas, tem outras parábolas nesse texto. Jesus, ele havia sido convidado para estar ali na casa de um dos principais dos fariseus. Quando você vai estudar bem esse texto, alguns estudiosos dizem que ele estava na casa de Arimateia. E ali você vai ver que ele, junto com os fariseus, os seus discípulos, né, chega primeiro um homem para Jesus, que a Bíblia diz que ele era um homem hidrópico, e essa é uma doença que ela traz alguns inchaços em alguns lugares do corpo, às vezes no corpo inteiro, às vezes na cabeça, né, algumas outras variações. Pesquisando isso, alguns médicos dizem que também tem a variação da barriga d'água, e outras doenças. Ali estava um homem assim. Então começa a haver uma discussão na hora que eles estavam sentados comendo um pão. Você vai entender porque o texto começa dizendo, quando nós lemos alguém dizendo assim: olha, bem-aventurado aqueles que comem pão no reino. E Jesus havia sido convidado para comer pão, o texto diz no capítulo 14, na casa dessa pessoa, desse mestre da lei. Ali estavam outros mestres, fariseus. Jesus então ele cura e mostra para aqueles homens ali que era lícito sim fazer o bem no sábado. E começa a conversar com eles e fala sobre a humildade a respeito de um banquete. Ao ser convidado para um banquete, não se assentar no melhor lugar, para que não vendo alguém mais importante, o dono do banquete não te mande sentar e sair para que aquela pessoa sente, dando uma lição de humildade. E entramos então nessa parábola. É interessante que Jesus ele fala algo para eles a respeito dessa parábola que, para mim, é algo muito poderoso para os nossos dias.
Nós temos falado nisso, eu não sabia o que o pastor Gustavo ia falar na abertura do culto, mas você vai ver que há uma sintonia espiritual muito poderosa naquilo que eu vou ministrar nessa noite, aquilo que o Senhor ministrou no meu coração nessa noite. E quando nós olhamos para essa parábola, algo interessante, um homem muito rico. É claro que quando nós olhamos para essa parábola, existem alguns pontos que apontam para contextualizar hoje aquilo que nós estamos ministrando. É claro que você sabe que o dono desse banquete é o Senhor. E aquele que é o servo que foi enviado aponta para Cristo. E nós vemos que esse banquete, essa ceia, fala do reino. Jesus, ele deixa muito claro isso no final. Ele vai falando sobre algumas coisas a respeito disso e entra no preço do discipulado. E aí nós vamos entender que algo aconteceu de estranho nessa festa. Porque os convidados, eles foram convidados para a festa. Há um costume judaico de que a pessoa que fosse convidada para uma festa, ela era 2 vezes convidada para essa festa. E eles faziam convite, aquela pessoa dava um ok no convite, olha, eu vou na sua festa. E quando chegava no determinado dia, então ela era notificada de que a festa estava preparada, e ela poderia então ir para a festa. Para que não tivesse o problema de chegar e não estivesse preparado, ou chegar e já tivesse acabado. Então eram feitos 2 convites, e aqui nós vemos que um homem, ele fez um convite, um grande banquete, uma ceia, e ele convidou a muitas pessoas. E aí, o que aconteceu foi que algumas pessoas, elas não foram a esse banquete. Elas não foram participar dessa mesa. E aqui é o que eu quero chamar a sua atenção nessa noite. O tema da minha ministração é: não fique de fora, ainda há lugar. Repete comigo: não fique de fora, ainda tem lugar. Glórias a Deus por isso. Então, quando Jesus contou essa parábola, é claro que os personagens aqui mudaram muito nos dias de hoje. Mas nós vamos identificar ainda que existem muitas pessoas como essas pessoas que foram convidadas. Existem muitas pessoas como essas pessoas que estão envolvidas nessa história, nessa parábola. E nós vamos entender isso hoje, nesses dias, onde nós estamos aí com muita expectativa de muitas coisas, onde nós estamos alinhando o nosso coração, entendendo aquilo que Deus nos chamou para fazer, aquilo que nós precisamos nos posicionar, para que juntos nós possamos manifestar uma realidade do reino dos céus. Então nós vamos ver que aqui algumas pessoas, elas colocaram alguns impedimentos materiais, familiares, algumas questões na frente daquele convite como uma escusa, como uma desculpa para que elas não viessem participar daquele banquete. E aí, por causa desses que rejeitaram o banquete, então o Senhor, ele ordena que fossem atrás de outras pessoas. Aqueles que eram rejeitados, que estavam à margem da sociedade, necessitados, enfermos, carentes, abandonados, enfim, foi atrás dessa classe de pessoas para que eles pudessem encher aquela casa que havia sido preparada para aquela grande festa, para aquela grande ceia. Então eu creio que hoje a mensagem para cada um de nós, para você que está nos assistindo, é a mesma mensagem. A palavra não muda, a mensagem é a mesma, os personagens mudam, mas a palavra continua sendo a mesma, a realidade continua sendo a mesma. E eu creio hoje que esse é um dia para eu e você entendermos que tudo aquilo que está acontecendo, tudo aquilo que Deus está fazendo, e tudo aquilo que Deus tem planejado, eu e você que está me assistindo, nós não podemos ficar de fora. Ainda há lugar para nós, ainda há tempo de nós entrarmos, ainda há tempo de nós vivermos uma realidade do Senhor para as nossas vidas, e nós precisamos, nesse ano de salvação, crer e declarar que a casa vai ficar cheia, que o lugar vai se encher, que as pessoas vão se achegar, porque ainda há lugar na casa, ninguém vai ficar de fora em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. Quando eu olho para esse texto, a primeira coisa que me chama a atenção é que se ainda há lugar na casa, ainda há lugar porque há tempo. Fala comigo, há tempo. Então o Senhor da parábola, o que ele fez? Quando você vai ver, ele, naquela época não é que nem hoje. Hoje nós vamos fazer uma festa, nós ligamos na padaria um dia antes, ou às vezes algumas horas antes, pedimos o salgado, eles preparam, você traz tudo prontinho, você não precisa fazer nada. Naquela época era diferente. Ele com certeza havia preparado os animais, havia matado, havia preparado, assado, tudo estava pronto, o vinho estava devidamente provado e aprovado, tudo estava preparado. Havia uma preparação, e quando ele então manda chamar, surpreendentemente, algumas pessoas ignoraram o convite. E elas não chegaram, não foram, falaram, olha, pede desculpa para o Senhor, mas nós não vamos poder participar desse banquete. Nós não vamos poder ir naquele lugar onde está tudo preparado.
Agora eu creio, irmãos, que se hoje ainda há tempo, isso quer dizer que um dia o tempo vai acabar. Olha que coisa interessante. Ele falou assim, olha, ouvindo isso, o que ele fez? Ele falou assim, então, ainda dá tempo, sai e vai nos lugares trazer outras pessoas. Ainda havia tempo, não ia pegar nada frio, tudo ainda estaria preparado, tudo ainda estaria nos conformes. Eu acredito, irmãos, que a respeito do tempo, um dia o tempo da salvação vai se acabar. Tudo tem um tempo, e o tempo da salvação um dia vai passar. A palavra do Senhor em Isaías 55, se eu não me engano, versículo 6, o profeta Isaías ele fala, olha, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai Ele enquanto Ele está perto. Isso quer dizer o quê? Que vai chegar um dia em que você vai procurar e não vai encontrar, em que não vai estar mais próximo, vai chegar um dia em que essa oportunidade vai passar, mas ainda há tempo. Fala, aleluia, glórias a Deus. O Senhor continua convidando pessoas. O Senhor continua convidando homens, o Senhor continua convidando mulheres para a salvação. Ainda há lugar para você. Ainda há lugar para quem quiser entrar. Outra coisa que eu também entendo é que um dia vai acabar o tempo de responder o chamado do Senhor. Olha que coisa forte isso daqui. O chamado de Deus, ele tem um tempo na nossa vida. A hora certa de responder a Deus é a hora que Deus te chama. Tem muitas pessoas, e você já conhece uma história, uma ilustração que ela é muito conhecida, e ela fala a respeito de uma pessoa, uma mulher, que um dia alguém disse, olha, você tem um chamado para servir a Deus. E aquela mulher muito jovem, ela disse assim, olha, eu sei, eu tenho um chamado missionário, mas eu creio que eu sou muito jovem para viver esse chamado. E você com certeza já ouviu talvez centenas de vezes essa ilustração. E aquela mulher foi passando os anos e ela disse, agora eu não vou servir o Senhor, porque agora eu quero casar e eu preciso me casar. Afinal de contas eu sou jovem, não quero ficar para titia, eu preciso me casar. E ela então casa-se, ela diz, olha, depois que eu casar, e sim, casada, vai ser eu e meu esposo, não vai ser mais eu sozinha, eu vou poder fazer a obra, vai chegar o tempo de Deus para mim. E ela se casa, e aí ela não atende o chamado. E ela diz, olha, mas sabe o que é? Porque talvez atendendo esse chamado eu não vou ter condições de criar meus filhos, de ter filhos, e eu tenho um sonho na minha vida de ter filhos. E ela então fala, olha Senhor, depois que eu tiver o filho, então, aí sim eu vou atender o chamado. E ela tem o filho, e a vida dela passa. E toda a história da sua vida é composta, e constituída, escrita. E ela chega no fim da sua história. E aí, já velhinha de idade, ela diz, Senhor, agora sim, depois de ter vivido tudo que eu vivi, ter criado os filhos já estão casados, já tenho neto, tenho até bisneto, a história já passou, o marido já partiu para o Senhor, então agora eu quero te servir. Mas o tempo já havia passado, o tempo já havia acabado, porque o tempo de nós respondermos o nosso chamado é o tempo que nós estamos ouvindo Deus nos chamar. Quando você olha para a palavra de Deus é interessante, mas cada pessoa que Deus chamou e eles se posicionaram. Deus ele não vai olhar, agora você tem um chamado, então você espera que daqui 30 anos esse chamado vai se concluir. Não, levanta-te, olha, eu estou te chamando para isso, a função tua é essa, a tua unção é essa, o lugar que você tem que ir é esse, aquilo que você tem que fazer é isso, a direção é dada, a pessoa precisa se posicionar, porque esse tempo vai passar. Fala comigo, o tempo do chamado. Ele vai passar. Então olha só o que diz Hebreus capítulo 3, versículo 15. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como no dia da provocação. Aqui traz uma lembrança do que Deus havia falado para o povo no deserto. Eu vou dar descanso para vocês. Ouçam a minha voz, vocês vão para a terra. E o povo não entendeu o propósito, não entendeu o chamado, não entendeu a função que eles estavam tendo naquele momento. E aquele tempo passou, porque aquela geração não entrou na terra prometida. Os filhos desfrutaram da herdade, Josué e Caleb, mas aquela geração não entrou. Então nós precisamos dar ouvidos à voz de Deus. Quantos cristãos que com o passar do tempo perderam a capacidade de ouvir Deus? Quantos cristãos que com o passar dos dias perderam a capacidade de ouvir o Senhor? O tempo vai acabar de servirmos a Deus. Há tempo para tudo. Esse tempo vai acabar. Hoje eu creio, irmãos, a seara é grande e os trabalhadores continuam sendo poucos. Deus está chamando trabalhadores. Não é à toa que o Senhor ele fala para nós, fala, olha, rogue ao Senhor da seara que traga trabalhadores para a seara, porque isso é necessário. Fala comigo, é necessário. Há uma necessidade.
Fala comigo, há uma necessidade de que a obra de Deus seja feita. Agora eu preciso entender, e você também, a obra de Deus ela vai acontecer comigo ou sem eu. Ela vai acontecer com você ou sem você. Mas quem perde não é o reino, porque Deus ele vai trazer pessoas para fazer. Mas quem perde somos aqueles que dizemos não ao chamado de Deus. Deus ele vai fazer. Aquilo que a palavra de Deus escreveu, está escrito que vai acontecer, ela vai acontecer independente da minha vida. Mas qual privilégio nós temos de podermos participar daquilo que Deus está fazendo hoje e daquilo que Deus estará fazendo nos próximos dias, nesse lugar, na vida da igreja. Não fique de fora. Fala comigo, nós não podemos ficar de fora. Então ainda há lugar, irmãos, para aqueles que desejam ser instrumentos na mão de Deus. Ainda há lugar. Deus ele continua esperando o chamado dele. Ainda há tempo de abrirmos mão de desculpas para atendermos ao convite do Senhor. Então muitas pessoas colocam bens materiais, colocam trabalho, até mesmo família na frente do convite que o Senhor está fazendo, como aqueles homens fizeram. Muitas pessoas ainda continuam arrumando desculpa para isso, mas hoje nós precisamos dizer, nós adultos, homens, mulheres, crianças, ainda há lugar, ninguém pode ficar de fora desse mover que Deus está fazendo na vida da nossa igreja, nas nossas vidas. Não podemos, temos que envolvermos todos. Vamos para dizer aleluia. Aleluia. Sabe uma coisa que eu vejo nessa parábola? Segundo lugar, é que ainda há lugar por causa da bondade do Senhor. Aquele homem, ele podia ter cancelado a festa e não feito nada mais. Ele podia ter dito, olha, aqueles que eu convidei não quiseram, então também eu não vou fazer nada para ninguém, eu vou comer o que está aqui, eu vou desfrutar do que está preparado, e eu não preciso de fazer nada. Mas aquele homem, que com certeza era muito rico, e tinha um banquete todo preparado, ele convidou a muitas pessoas que estavam de fora daquele lugar. Pessoas que nunca teriam oportunidade de entrar naquela festa. E isso aponta muito para aquilo que nós somos. Nós jamais teríamos a oportunidade de entrar se não fosse o sacrifício de Cristo e o convite à salvação pelo Senhor Jesus nas nossas vidas. Olha que coisa preciosa. O homem que estamos falando dessa parábola, irmãos, ele não estava preocupado com as despesas da festa. Ele não estava preocupado com isso. Mas ele era um homem tão bom e generoso que o que importava para ele é que a casa estivesse cheia. É que as pessoas se achegassem para desfrutar do banquete. Ele não estava fazendo aquilo com interesse. Deus não faz as coisas com interesse. Isso aponta de uma forma tão preciosa para o reino. O Senhor estava fazendo aquilo para que aquelas pessoas pudessem desfrutar de um banquete que estava preparado. Porque fazer parte do reino, atender o chamado do Senhor, é desfrutar de um banquete preparado pelo Senhor para as nossas vidas. É algo muito precioso. A presença de Deus que você sente, a unção que você leva sobre você, a capacitação do alto, o dom que Deus te deu, tudo isso é algo muito prazeroso. Não existe prazer em outro lugar que não seja na presença desse Deus que é bondoso, generoso, amoroso sobre as nossas vidas. E sabe o que é interessante, irmãos? É que o banquete do Senhor, ele é diferente do banquete do mundo. Não se compara, fala comigo, não se compara com o banquete do mundo. Os banquetes do mundo, irmãos, eles até oferecem algumas coisas que são aperitivas para nós. Quantas pessoas que se distraem com o banquete do mundo? Quantas pessoas que se distraem com as coisas do mundo? Mas na fundo ela sabe que é só a mesa do Senhor que pode saciar a necessidade do coração. É só a mesa do Pai que pode nos saciar por completo e nos trazer uma vida plena na presença dEle. Então todo o banquete do mundo, no final, ele custa caro. E no final jamais vai poder nos satisfazer. Jamais! Agora o banquete que o Senhor oferece, ele é um banquete de graça. Fala comigo, é de graça. E ele nos satisfaz plenamente. Fala, não tem nada igual. Nenhum restaurante se compara. Deus ele tem o melhor para nós. Ele é um Deus bondoso, generoso, e Ele só quer fazer o bem para cada um de nós. Ele tem um verdadeiro alimento. Nós falamos sobre esses dias atrás, João 6,51, fala que Ele é o pão vivo, Jesus dizendo, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Alimento verdadeiro, alimento sólido, alimento que traz substância na tua vida. Então nós precisamos entender que há lugar ainda para aqueles que querem ser salvos. Há lugar para aqueles que ainda querem se posicionar. Por quê? Porque uma coisa que eu tenho entendido, irmãos, é que não é a nossa presença que abençoa a mesa do rei, mas é o banquete que o rei dá para abençoar as nossas vidas. O que Deus preparou é para abençoar as nossas vidas. É para que nós possamos desfrutar desse banquete. Aqueles homens não entenderam
não compreenderam o que estava acontecendo, menosprezaram aquele banquete, menosprezaram aquele lugar. E sabe o que é interessante? O interessante é que quando eu olho para essas 3 desculpas, nós vemos umas coisas interessantes, irmãos. Eu estava analisando muito isso, lendo essa palavra antes de ontem, lendo essa palavra hoje. O texto ele fala que teve 3 desculpas aqui. E olha que coisa interessante isso. A primeira desculpa que eu vejo no texto, ele fala assim, olha, eu comprei um campo e importa vê-lo. Quem compra um campo sem ver primeiro? E outra, se o campo já era dele, ele podia ver qualquer hora. O outro dá uma desculpa pior. Eu comprei 5 juntas de boi e eu vou experimentar. Como assim? Você compra 5 juntas de boi e você não sabe se elas vão dar certo ou não? Se eles vão conseguir trabalhar junto ou não? Já foi ministrado aqui, eu acho que quase eu, o pastor Gustavo e o Sérgio já ministramos e já citamos alguma coisa a respeito do jugo. Como é que você vai comprar 5 bois e você não vai testar, descer a junta? As coisas que estão para eles caminharem junto, arar a terra e fazer todo o trabalho junto, eles vão conseguir fazer depois de comprado, você vai devolver o boi. Então a desculpa não encaixa. Ele falou, eu comprei 5 juntas, eu vou experimentar. A mesma coisa eu falar, o cara comprou uma Ferrari, mas ele comprou sem provar, ele vai provar depois. Isso não tem lógica. E o outro deu uma desculpa que talvez pudesse ser, eu me casei, e o texto fala, eu me casei com a minha esposa, ainda bem, glória a Deus. E portanto não posso ir. Agora sabe o que é interessante? É que todas as desculpas foram esfarrapadas. Não teve lógica. Agora eu pergunto para você, quantas pessoas têm negado o banquete do Senhor? Com tanta desculpa esfarrapada. Irmão, parece ilógico, mas se a gente for ver as desculpas de hoje, dá para escrever quase que uma Bíblia de novo, de tanta coisa que as pessoas dão desculpa hoje. Eu não posso por isso, não posso por aquilo, não posso por aquilo outro, eu vou fazer tal coisa. Quando na verdade o banquete do Senhor preparado para nós é para abençoar as nossas vidas. O chamado de Deus é para abençoar a tua casa, para abençoar a tua família. Ainda há lugar. Se você se posicionar em Deus, se você ouvindo a voz de Deus essa noite, você dizer, Pai, eu quero, eis-me aqui, eu quero me posicionar, seja para salvação, seja para dar um start no teu ministério, na tua vida, na tua chamada em Deus, ainda dá tempo, porque enquanto nós estamos vivos, nós ainda estamos debaixo ainda de uma oportunidade, uma possibilidade de vivermos aquilo que Deus nos preparou para viver. Olha que coisa preciosa, em terceiro lugar, nessa parábola, sabe o que eu vejo? Eu vejo que ainda há lugar, e um lugar desse é para mim e para você. Quantos podem dizer aleluia? Sabe por quê? Porque nós tínhamos tudo para ficar de fora. Tudo para ficar de fora. Mas através de Cristo, Deus nos incluiu nesse banquete. Através de Cristo, Deus nos fez um convite para que nós pudéssemos participar desse banquete. Sabe, uma coisa que eu não gosto muito, a pastora está aqui, ela sabe disso, é de ir em lugares, vamos para o shopping, um lugar, tem muita gente, irmãos, me dá uma agonia. Não gosto, ela sabe disso. Não gosto disso. Mas na parábola, tem um negócio interessante. Fala assim, Deus gosta. Deus gosta. Quanto mais gente, melhor. Olha só o que ele fala. É interessante isso. 23. E disse o Senhor ao seu servo, sai pelos caminhos e valados. Ele já tinha feito o convite. Diz assim, agora sai, força eles a entrar, para que a minha casa fique cheia. Uau, olha que coisa preciosa tem aqui. Sabe, eu me lembro de alguns anos atrás, já há um bom tempo, as pessoas elas falam assim, ai, mas sabe o que é, pastor? Eu gostava tanto de quando a igreja tinha 3, quando a igreja tinha aquele grupinho que era 10 pessoas, ficava ali, né? Ai, mas tão precioso. Deixa eu dizer uma coisa para você, Deus vai ficar contente quando os 400 mil habitantes dessa cidade estiver servindo a Ele. Quando podem dizer aleluia? Quando a casa se encher, quando as pessoas forem. A palavra de Deus diz que o propósito de Deus, do coração dele, é que ninguém se perca. Por isso que Ele está dando um tempo. É por isso que a palavra diz que Ele não tarda.
Mas Ele está dando um tempo para que as pessoas possam se arrepender e se achegar a Ele. Então o desejo de Deus é que ninguém se perca, é que a casa se encha, que as pessoas venham, que as pessoas possam ali encher aquele lugar. A natureza de Deus, ela revela isso nesse texto. Ele vai, convida as pessoas, convida os pobres, foi pelos bairros, ele volta, o servo, ele fala, mas vai de novo. E força eles a entrar, insiste com eles, porque eu quero que a casa fique completamente cheia. Eu não quero que ninguém fique de fora. Só vai ficar de fora aqueles que recusaram. Fala comigo, é só os que recusaram que vão ficar de fora. Mas aqueles que aceitaram, esses vão entrar e esses vão participar do banquete na presença do Senhor. Então olha só que coisa. Agora sabe o que eu vejo de tão interessante? Fala assim, pastor, encheu a casa? Tem alguém aqui ainda? Fala, pastor, encheu a casa? Pastor, encheu a casa. Fala assim, encheu. Mas ainda tem lugar para você. Para você que está me assistindo, ainda tem lugar para você. Para você, para a tua família, ainda tem lugar para eles. Ainda tem lugar para todos. Ainda cabe mais gente. A casa do Pai é como aquela frase que nós dizemos, é que nem coração de mãe, sempre cabe mais um. Sempre cabe mais um. Ela nunca está lotada ao ponto de não caber mais ninguém. Algum lugar que você vai, principalmente nesses dias de pandemia, eles colocam lá, o aforo é 50 pessoas, 100 pessoas, mas na casa de Deus não tem limitação. Quantos vierem entram, quantos vierem cabe. E eu não vejo a hora, irmãos, olha uma coisa que eu tenho sentido falta, a pastora sabe disso. Muitas vezes nós na igreja, nós ficamos preocupados, nós ainda não tínhamos sala para as crianças, e as crianças às vezes correm para lá, correm para cá. Todos que estão aqui são pais, e eu já vi muitos aqui, pastor, ele corre atrás de um filho, ele corre atrás de outro e segura aqui, e faz isso. Mas como é gostoso, como faz falta a casa cheia, sim ou não? Como faz falta todo mundo reunido, como faz falta as crianças correndo, bagunçando, gritando, enfim, mas estando ali, fazendo parte da casa, porque isso fala de família, isso fala da casa cheia. Deus, ele está esperando que a casa se encha. Deus está contando comigo e contigo, para que nós possamos trazer pessoas, para que a casa se encha, para que as pessoas possam viver uma realidade do céu na vida delas, terem a vida delas transformada, a história delas transformada, porque a festa está aí diante de nós, o banquete está preparado, nós só precisamos convidar as pessoas. Fala assim, eu sou um agente. Fala, a palavra de Deus está em mim, para que eu possa ministrar e manifestar o amor do Pai na vida das pessoas, porque o convite está aberto, ainda está de pé, ainda há lugar. Aleluia! Glórias a Deus por isso. Então o Senhor disse que algumas pessoas que estavam ali próximas, já vou encerrando, elas foram convidadas, mas elas rejeitaram o convite. Sabe, irmãos, uma coisa que nós não podemos fazer é obrigar aquele que não quer, que rejeitou o convite, a aceitar. Porque ele já foi convidado. O rei já convidou ele. Nós precisamos então fazer o quê? Nós precisamos não perder o nosso foco. Nós precisamos não perder o nosso chamado em Deus. E muitas pessoas desanimam. Por quê? Porque muitas vezes nós falamos com algumas pessoas e as pessoas não querem aceitar o convite. Muitas vezes Deus convida pessoas e as pessoas não querem aceitar o convite, mas nem por isso nós vamos parar. Nós vamos continuar convidando, nós vamos continuar avançando, porque o banquete ainda continua preparado, a mesa ainda continua preparada, e eu creio que nós vamos viver essa realidade de tudo aquilo que Deus prometeu para cada um de nós, porque ainda há lugar para muita gente. A casa vai ficar pequena, vamos podem dizer glória a Deus por isso. Então o Senhor, ele fala nessa parábola que há um convite de Deus para todos nós. Há um convite de Deus. Há um convite para a salvação, mas há um convite para desfrutar do Senhor também. Há um convite para aquele que ainda não conhece o Senhor, mas há um convite para aquele que já conhece e vai desfrutar daquilo que o Senhor preparou. A vida do reino, a vida no reino é algo que o Senhor preparou para que nós possamos desfrutar e cooperar com a obra de Deus na terra, com aquilo que Deus preparou nesse lugar. Quantos podem dizer aleluia por isso? Aleluia. Agora olha só uma coisa, tem muitas pessoas que elas insultam o rei rejeitando o convite. Mas a pergunta que fica para nós nessa noite, para você que está me assistindo, e eu e você? Nós vamos recusar ou nós vamos aceitar o convite? Nós vamos entrar nesse lugar, nós vamos entrar nesse banquete, nós vamos assentar nessa mesa, ou nós vamos continuar dando desculpa?
Vamos continuar nos excusando, colocando coisas na frente, falando, Deus, olha, ainda não, Deus, eu vou viver isso primeiro, Deus, eu vou fazer aquilo primeiro, Deus, olha, não sei se é o tempo, não sei se é isso. Deus, Ele já tem as pessoas certas para convidar. Nós precisamos entender o nosso lugar nesse banquete. O Espírito Santo, nessa noite, ministra a cada um de nós. Ainda há lugar na mesa. E o lugar deles é meu. O lugar deles é seu. Eu quero concluir essa palavra nessa hora. Quero concluir. O Senhor concluiu, o versículo 24 diz, porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Sabe, eu não sei como é que você tem andado nesses dias. Meu coração, ele tem andado muito expectante nesses dias. Não tem sido dias fáceis, tem sido dias difíceis. Em todos os sentidos. Mas uma coisa que o Senhor despertou no meu coração de uma maneira muito forte nesses dias. E é isso que tem me inspirado a cada dia ministrar a direção que Deus tem dado. É que nós jamais podemos perder o nosso foco daquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Jesus estava na casa de homens que conheciam a palavra. Ali estavam os discípulos, ali estavam os doutores da lei, ali estavam os fariseus e um homem que foi levado para ser curado. Nesse entorno de Jesus, todos que estavam ali eram convidados para o banquete. Todos os que estavam ali eram pessoas que deveriam se assentar à mesa para desfrutar. Entenda que aqueles homens eram os homens que iriam pregar o evangelho a todas as nações e chegar até nós. Na ideia de Deus, nos nossos escritos, eram para estar aqui hoje muitos fariseus que pregaram. Muitos doutores da lei que ensinaram o caminho verdadeiro e chegou até a nossa palavra. Mas os homens que foram convidados rejeitaram o convite. Não aceitaram, não receberam a palavra de bom grado, não creram, não quiseram se envolver e pelo contrário, quiseram acabar com aquilo que estava sendo edificado. E aí o Senhor então, Jesus, eu vejo que Jesus ele foi tão sábio nisso daqui, porque a ideia deles, eles chamaram Jesus para comer pão, e ele falou, olha, mas então bem-aventurados que comem pão no reino. E aí Jesus vai e faz assim, no meio, nas duas pernas, pá! Fala, vocês não estão entendendo nada. No reino, existe um banquete preparado para aquele que aceita o convite. Porque o Pai, ele é generoso e bondoso demais, que ele convida qualquer um para estar na casa, porque ele quer ver a casa cheia, e vocês não estão entendendo. E aí Jesus, ele continua, isso vai dar uma outra ministração, o preço do discipulado. Porque Jesus, ele foi convidado para comer, ele curou um homem, falou com aquele povo que estava ali, e ele falou assim, agora eu vou falar uma coisa com os discípulos aqui, vem cá, vocês querem me seguir? Vocês querem estar comigo? Entenda isso, muitos se desculparam naquele dia, muitos não apareceram naquele dia, em cima da hora, falaram que iam, mas não foram. Quando foi feito o convite do rei, todo mundo deu ok, mas quando foi avisado que estava para servir o banquete, cada um teve uma desculpa. Tudo aquilo que Deus vai fazer está preparado para nós. Tudo aquilo que vai acontecer está pronto. Está pronto. Está até escrito, irmãos, é porque já está preparado. Deus já preparou tudo. A questão aqui agora é se nós entendemos isso ao ponto de receber essa realidade e viver ela, ou se nós vamos continuar dando desculpa a cada dia com as nossas atitudes, com o nosso comportamento e até mesmo com o nosso entendimento das coisas. O convite para nós nessa noite é que ainda há lugar, porque ainda há tempo. Porque Deus, ele é tão bom e misericordioso que ele nos dá sempre outra oportunidade.
Só de nós estarmos vivos, já é uma oportunidade, porque a misericórdia dele se renovou sobre nós nessa manhã. Em terceiro lugar, porque ele quer ver a casa cheia. E eu e você somos trabalhadores dessa casa. Nós somos filhos amados, como eu já ministrei alguns dias atrás, que entenderam que servem ao Senhor. Porque Ele nos amou ao ponto de nos convidar sem merecer. Quero convidar você que está aqui, se você quiser ficar em pé, ficar sentado como você está, curvar sua cabeça e fechar os seus olhos. Eu quero convidar você que está me assistindo nessa hora, a curvar sua cabeça onde você está, fechar os seus olhos. E a falar com o Pai nessa hora. Deixa o Espírito Santo nessa hora fluir na tua vida. Não deixa o diabo te acusar nessa hora. Rejeita toda a acusação do diabo nessa hora. Que o diabo vai tentar te acusar. Tá vendo? É você. Você é essa pessoa que não faz, que não fez, que não é. Não faz isso. Acusador é o diabo. O Espírito Santo é aquele que nos convence. Deixa o Espírito Santo te convencer que você é uma pessoa importante para o reino. Primeiro porque você é filho amado, mas não merecíamos nada. Mas o favor do Pai nos trouxe para a mesa. A bondade do Pai e o amor do Pai nos trouxe para a mesa do banquete. Oh Deus! Pai amado, nos perdoa pelas desculpas. Nos perdoa, Pai. Tudo preparado. Uma história escrita. Uma palavra profética liberada. Tudo pronto. Quantas vezes nós rejeitamos ouvir a Tua voz e seguir os Teus passos. E fazemos a nossa vontade do nosso jeito, da nossa forma. Obrigado porque o Senhor tem misericórdia de nós. Obrigado, Pai, porque ainda há lugar. Ninguém vai ficar de fora aqui. Ninguém vai ficar de fora. Ainda há lugar. Porque ainda, Senhor amado, ainda há um propósito. Ainda há um projeto escrito, desenhado. Ainda há esperança, Pai, para esses familiares que ainda não te conhecem. Ainda há esperança, porque ainda há lugar. Ainda há lugar. Nós declaramos a casa cheia nesses dias. Nós declaramos um povo que vem. Declaramos uma equipe que se posiciona. Oh, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor não nos rejeitou. O Senhor não nos rejeitou. Nós te louvamos, Pai. Que a Tua presença nos leve mais além. Leve mais além. Porque não existe lugar melhor que estar na mesa do banquete. Não existe lugar melhor do que estar manifestando o Teu reino, a Tua vontade. Não existe lugar melhor do que estar no centro da Tua vontade, como sempre falamos. Obrigado, Pai, porque o Senhor escolheu aquele que sabe mais. O Senhor escolheu aquele que tem mais condição. O Senhor escolheu aquele que é mais capacitado. O Senhor chamou todos. Obrigado, Pai. Nós te amamos, Jesus. Pai, o que eu te peço nessa noite é que o coração dos teus filhos desperte para esse tempo. O tempo é hoje, um dia vai passar, tudo vai passar. O nosso chamado é para ser usado aqui. Edificarmos a tua casa é aqui. No céu não tem obra nenhuma mais. Lá não precisa ser pregado palavra. Lá não precisa mais curar enfermo, porque não vai existir mais nada disso. Lá ninguém mais vai precisar de libertação, porque Satanás já terá sido derrotado, lançado no lago de fogo, e ali vai ficar eternamente. Lá não haverá mais morte, nem tristeza nem dor. Mas enquanto muitos sofrem aqui, enquanto a tua igreja está sendo estabelecida aqui, Pai amado, dai-nos a graça e ajuda, Pai. Dai-nos esse entendimento, essa clareza, para que nós possamos entrar nesse lugar que o Senhor preparou. Em nome de Jesus. Nós queremos ser relevantes nesse tempo, Pai. Queremos ser relevantes em meio à sociedade a qual nós estamos inseridos, no local, no bairro onde nós estamos, Senhor amado, estabelecendo a tua igreja. Pai amado, nós queremos, Senhor amado, ser a diferença na vida das pessoas, Pai.
Nós não temos ouro nem prata, não temos muitas coisas, Pai. Mas nós temos o Senhor, temos a Tua unção, teu Espírito Santo. Nós temos um chamado, temos um convite. Nós somos amados, recebemos o Teu amor em nosso coração. Por isso nós temos muito mais do que qualquer dinheiro no mundo possa comprar para distribuir e compartilhar com as pessoas que precisam, Pai. Nós declaramos que esse vai ser um tempo onde muitos virão para a mesa do banquete. Declaramos um tempo de casa cheia para a Tua glória. Oh, Senhor, desperte os trabalhadores nessa noite, Pai, porque ainda dá tempo, ainda dá tempo. Não existe nenhuma desculpa que seja o suficiente boa diante do Senhor. Ajuda-nos, Pai, nessa noite, em nome de Jesus. E reveste os Teus filhos com unção. Reveste os Teus filhos com autoridade. Reveste os Teus filhos com palavras de sabedoria. Quando eles abrirem a boca deles, Pai, saiam palavras de vida dos lábios deles, Pai. Leva os Teus filhos a um nível de profundidade em Ti, Pai amado. Tira a Tua igreja do raso, tira o Teu povo do raso, em nome de Jesus. Nós não queremos ser como aqueles homens, Pai, que não estavam entendendo nada. Pai amado, nós queremos ir mais fundo, como os discípulos entenderam, Pai. Eu sei que há um preço em tudo isso para pagar. Pai amado, mas nós estamos dispostos a ir até o final. Em nome de Jesus, Pai. Queremos queimar nosso futuro, gastar nossa vida. Sim, Pai. Tudo que nós temos e somos para Ti, o resto é acréscimo, nós já falamos isso. O resto é só acréscimo na nossa vida. Tudo que nós possamos conquistar, desfrutar, viver, para edificar secularmente, tudo isso é acréscimo que o Senhor nos permite, Pai. Mas enquanto fazemos isso, nós queremos edificar a Tua casa. Nós queremos alcançar vidas, nós queremos manifestar o reino. Nós queremos, Senhor amado, levar esse convite, Pai. Que a mesa está preparada. O Senhor, Pai amado, que organizou tudo isso, é um Senhor amoroso, bondoso, que está com os braços abertos. É chegado o tempo, Pai, os campos continuam brancos. Eis-nos aqui, em nome de Jesus. Alcança, Pai, essa pessoa que está nos assistindo agora, que ainda não Te conhece. Pai amado, nós declaramos na salvação da nossa família, da nossa casa. Quantos irmãos da nossa comunidade estão orando, pedindo a salvação dos seus queridos, Pai? Nós cremos nesse tempo que a salvação para casa, a salvação para as famílias inteiras, em nome de Jesus, Pai. Porque o Evangelho está sendo pregado, continuará sendo pregado, e o Teu poder será manifestado em nome de Jesus. Eu creio, Pai, que onde abundou o pecado haverá superabundância da graça de Deus. Nós declaramos esse novo tempo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para a glória do Teu nome nós oramos nessa hora. Muito obrigado. Em nome de Jesus Cristo. Adore o Senhor, adore. Mas não há lugar melhor. Não há lugar melhor. Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor, não há lugar melhor que aqui, na mesa do banquete, na mesa do banquete. Aqui, na mesa do banquete, na mesa do banquete. Sim, Deus. Oh, nós Te adoramos, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado por essa palavra, Pai. Que o Teu Espírito continue confirmando ela em cada coração. Pai amado, porque eu não posso fazer nada disso, mas o Senhor pode, o Teu Espírito pode. Confirme essa palavra, Pai. Frutificar ela em cada coração em nome de Jesus. Que haja uma mudança nesses dias de mentalidade, de posicionamento. Que o povo possa andar num novo nível em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Nós Te louvamos. Obrigado pelo Teu amor para conosco. Obrigado pela Tua misericórdia que se renovava. E se continua se renovando a cada manhã. Obrigado, Pai, pelo Teu chamado. Obrigado pelo Teu convite. Obrigado pelo privilégio de poder responder esse convite, Pai. Te amamos, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Em nome de Jesus. Nós podemos dizer amém. Amém. Vamos dar um aplauso ao Senhor, porque Ele é digno.